Mas esse é um assunto que a Bíblia tem muito a falar para nós. E você entende que você tem uma vida só aqui sobre a face da terra? E que nós precisamos aproveitar aquilo que Deus concedeu a nós, ao ser humano, o livre-arbítrio, a livre escolha de tomar decisões para que a gente possa construir a nossa vida. Alguém está pegando aí? Porque há uma influência, gente, claro, lá de fora, muito grande do mundo, com concepções, com ideias, com sugestões, que se as pessoas tomarem e viverem por elas, vão ser destruídas. Então, nós somos jovens, mas o conceito lá de fora sobre juventude, ou como a juventude deveria se comportar, ou como ela deve viver, é um conceito destruidor. E eu disse algo aqui, vocês também estão aí pela internet, acompanhando com a gente, eu disse algo que quando o ser humano ele entra nesse mundo, o inferno já tem uma programação para ele, para cada um. Uma programação de matar, roubar e destruir. Vá comigo a João capítulo 10. Muitas pessoas novas, você vai conhecendo através da palavra. Me lembra, Henrique, eu vou deixar para o final, quando eu terminar a mensagem, a gente vai distribuir. Cadê o Henrique? Avisa ele para mim, nós vamos distribuir os diplomas do curso de doutrinas básicas cristãs. Eu me lembrei porque há pessoas novas no nosso meio, e se você fala assim, pastor, não sei nada da Bíblia, eu nunca ouvi falar, então você tem que começar a ler e participar dos encontros de formação, de crescimento, de entendimento da palavra. Mas João capítulo 10, é uma passagem conhecida, vá lá comigo, todo mundo já achou? E Jesus dá uma declaração maravilhosa. Ele diz lá assim, João capítulo 10, verso número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? Em abundância. Nós temos que compreender, gente, como é que o inferno trabalha no ser humano para destruí-lo. E eu gastei aqui um tempo considerável, se você não estava aqui, ou não esteve, ou está vindo pela primeira vez, ou está vindo alguns domingos, eu gastei um tempo considerável falando sobre uma mentalidade, de nós trocarmos e adquirirmos a mentalidade de Deus para que eu possa ver esse resultado. O desejo de Deus é que você tenha uma vida abundante. Essa palavra engloba muitas coisas, qualidade de vida, crescimento, progresso, que o seu futuro possa ser aquilo que Ele já tem programado. Deus tem programado um futuro maravilhoso para nós. Mas nada disso cai no nosso colo, gente. Então aqui diz que o inferno, ele veio programado, ele está aí, ele está no mundo fazendo isso, matando, roubando e destruindo as pessoas. Mas ele faz isso através de uma mentalidade, através de ideias, sugestões, pensamentos que as pessoas não têm parâmetro da verdade, ouvem qualquer coisa, não podem comparar com a verdade, estão nas trevas e acabam executando, e a sua vida fica aquém daquilo que ele tem como desejo. Nenhum ser humano sobre a face da terra tem o desejo de que a sua vida seja um fracasso. Mas por que na prática as pessoas vivem um fracasso constante? Porque vivem por uma mentalidade errada, pelo aquilo que o inferno sugere. Alguém está pegando isso aí? Vamos seguir nessa sequência aqui que vai te ajudar. Eu estou introduzindo esse assunto e nós temos que lutar por um futuro e uma programação que Deus tem para nós. Deus tem um futuro para você maravilhoso. Você que é jovem, jovem casado, você que não é casado, quem não é casado aí, levanta a mão, não é casado. Ih, bora aí, que beleza. Tem muito jovem. Pastor, eu quero ter uma família. Pois é. Mas se eu quero ter uma família, para ser bem sucedido em família, eu preciso ter a verdade em alta na minha vida. Eu preciso compreender que Deus ele forma o meu futuro através desse livro, e que eu tenha sabedoria suficiente para saber que é através disso aqui que a minha vida vai dar certo. Compreende isso que eu estou dizendo? Desde o Velho Testamento, Deus ele sempre expressou o desejo de abençoar o homem. Ele sempre programou para que o homem não faltasse nada para ele, que ele fosse amplamente suprido de tudo.
A programação de Deus é essa, para a tua vida e para a minha. Nós somos de Deus, ou pelo menos estamos chegando para Deus, estamos nos entregando a Ele, é esse o caminho. Mas, gente, esse futuro, ele não cai no colo. Ele não vem, eu tenho dito isso, ele não vem só porque eu sou da igreja. Quando aqui nesse verso que nós lemos, vamos voltar ali, dizendo que Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância, isso significa que eu preciso exercer esse livro para ver esse resultado. Eu recebi a Jesus. Amém, eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas, será que a gente entregou mesmo? Muitas vezes acontece isso, nós ouvimos uma palavra, somos convencidos no coração, muito bem, maravilha, nós nos abrimos para o Senhor e o recebemos como Senhor e Salvador. Amém. Agora, depois desse passo, pastor, eu continuo fazendo a minha escolha e tomando a minha decisão. Agora eu te pergunto, a minha escolha e a minha decisão, ela precisa, vamos fazer uma pergunta, a minha escolha e a minha decisão, pergunto eu a você, ó nobre da Academia da Fé, ela precisa ou não estar recheada de verdade? Precisa. Porque se eu não fizer a escolha desse livro, eu não vejo o resultado na prática de um futuro que Deus tem para nós. Vá comigo ao livro de Jeremias, hoje eu quero ler de novo esse verso, no capítulo 29. E Deus já declara, desde o Velho Testamento, está melhorando, mostra. No verso 11 ele diz, eu é que sei, disse Deus, eu é que sei, eu sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. E aí diz pensamentos, Jeremias 29, verso número 11. Eu falei outro verso, né? Tá certo? Eu é que sei, disse Deus, que pensamentos eu tenho a teu respeito, Aline. Preste bem atenção, eu tenho pensamentos a teu respeito, eu tenho planos, eu tenho propósitos a teu respeito. E pensamentos de paz, não de mal, não para o fracasso, para a derrota, não para a maldade, não para a calamidade. A palavra paz no original, gente, ela é muito mais do que simplesmente um sentimento. Estou em paz. Essa palavra paz no original significa uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida abençoada, uma qualidade de vida protegida, guardada, uma qualidade de vida onde tem expectativas reais, sabe? Onde as coisas acontecem. E diz aí, para dar o fim que nós desejamos, ninguém quer ser mal sucedido. Todo mundo... Eita, olha aí o carro do pastor Nélio, o que houve? Motocicleta. Ninguém quer ser mal sucedido, ninguém quer avançar e piorar. E sabe, gente, preste atenção, você é novo, nós somos jovens, os anos que passam não voltam mais. Para pensar, daqui a 10 anos, o que você tem esperado da sua vida daqui a 10 anos? Vamos botar um pouquinho mais, daqui a 20. O que eu desejo daqui a 10, 15, 20 anos? Isso aqui é importante, gente. Deus ele tem uma programação do nosso crescimento, o nosso progresso, um futuro muito bem certo, um futuro muito bem segurado. Essa é a verdade. Não tem nada a ver com o que acontece lá fora. Não fique pensando que o mundo vai para o buraco, isso vai interferir no meu futuro. Claro que não. Para o meu futuro quem estabeleceu é Deus e com Ele não tem nada de errado. Com Ele não dá errado. Então eu preciso, e você também, eu quero trazer isso para os jovens, nós precisamos aprender a pedir a Deus sabedoria para lidar com o dia de hoje, porque se eu souber lidar com o dia de hoje de acordo com a verdade, eu estou construindo o meu futuro maravilhoso. Eu tenho dito, e nós precisamos pensar sobre isso, nós somos o resultado do que plantamos. E daqui a 15 anos, daquilo que eu estou fazendo hoje. Então imagine se a minha vida ela é toda enrolada, toda quebrada e toda no fracasso, e eu continuo isso nada melhor, é porque eu estou fazendo isso direto. Eu estou perpetuando essa situação que de repente no passado, com certeza eu plantei, e eu estou colhendo hoje. Alguma coisa tem que acontecer para eu tomar uma decisão e fazer uma escolha para isso mudar. Como é que eu faço isso, pastor? Só porque eu quero? Não.
com base no que Deus nos pede. Provérbios, vamos voltar para esse livro maravilhoso. Ao longo de toda essa jornada que nós fizemos aqui de 3 dias, eu disse 2 coisas para as pessoas que estavam aqui, eu quero acrescentar ao teu coração, e isso serve para o nosso futuro também, e lutando pelo nosso futuro, para que eu veja tudo aquilo que Deus tem para nós de melhor, nossa casa, família. 2 coisas são necessárias. Você quer anotar aí? Trouxe seu caderninho, caneta? Então põe aí. Primeiro, você tem que escolher, como eu tenho que escolher, priorizar a Deus. Nada pode ocupar o espaço de Deus. Pastor, qual é o espaço de Deus? Todo. E o resto? O resto é o resto. Quem está em primeiro lugar? Deus. Como é que isso se manifesta? O pessoal que nos assiste na internet, é muito importante. Como é que isso se manifesta na prática? Eu priorizo a Deus. Quando você toma uma atitude que Deus te pede. Todas as vezes, ouça isso, gente. Todas as vezes que eu obedeço a Deus, todas as vezes que Ele me pede algo e eu cumpro, eu estou priorizando a Deus. Então isso é uma escolha. Isso aí não vem simplesmente de uma vontade. Ah, pastor, que maravilha, Deus é tremendo, eu quero mais de Deus. É pouco, eu quero mais de Deus, mas envolve eu fazer a escolha de estar na sua casa, de ler a Bíblia, de ter um relacionamento com Ele em oração, de eu executar o que Ele me pede, de não fazer a minha agenda, mas fazer a minha vida em cima da agenda dEle. Só um amém. Vamos nessa. Escolha de priorizar a Deus, gente. Eu tenho que escolher, eu não posso te agarrar e tirar da tua casa, ou desviar a sua rota porque você fez uma escolha, eu fiz uma escolha. Aquele que está escolhendo sempre por Deus, ele prioriza Deus. Guarda isso. Escolha priorizar a Deus. É fundamental para que eu aponte a minha vida para um futuro bem-sucedido. Para um futuro que hoje eu poderia declarar assim, eu tenho certeza que o meu futuro é bom. Aleluia! Que é melhor do que os dias que eu estou vivendo hoje. Por quê? Porque eu estou fazendo uma escolha. A escolha do dia de hoje, de estar aqui, de buscar, de crescer, de entregar minha vida para Ele, de viver por aquilo que Ele diz, e não por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso. Então essa é a primeira coisa, priorizar a Deus. A outra é que enquanto eu vou priorizando a Deus, preste atenção, as pessoas estão chegando, mas olhem para cá. Enquanto eu vou priorizando, você já tem que saber, e eu também, que essa é uma jornada longa. Essa é uma jornada de anos, que exige de mim e de você, escreve aí no teu caderno, perseverança, determinação. Muitas vezes você vai ter que dizer assim, eu não desisto. Pastor, mas vem aquela vontade. Então escreve também, vontade dá e passa. Quando aquela vontade de desistir aparece, saiba que ela vai passar. É igual aquela cólica que começou, daqui a pouco dá aquele alívio, o cara fica, às vezes não, né? O cara tem que fazer o número 2 rápido, né? Não sei se você já caiu em tal situação de que você procura para lá e para cá, direita e esquerda, não vê o dito cujo para ir lá. Mas olha só, se a gente não for perseverante nessa escolha, nessa prioridade, não veremos o futuro que nós esperamos. Estou dizendo para vocês. Então não adianta ficar empolgadinho para ficar aqui um mês, essa igreja é maneira, é diferente e tal, estou aí, pastor é maluco, legal, gostei e tal, outro ali e tal, o pessoal canta que é uma maravilha e tal. Essa jornada, gente, são anos. Eu tenho visto pessoas entrarem, começarem a receberem, abrir o coração, começar a abraçar, dar uns passos corretos, daqui a pouco começa a tropeçar. Daqui a pouco começa a deixar muitas coisas vir contaminar a sua mente, a sua maneira de pensar,
e começa a desviar desse caminho que Deus está apontando para nós. Não vai dar certo. Ora, se eu vou viver por aquilo que eu planto, eu tenho que continuar plantando dia após dia, dia após dia. Jesus faz uma declaração em Lucas, vamos dar uma lida? Lucas 13. Eu mandei você ler o quê? A gente volta lá depois, a gente volta, aleluia. Então, vamos fluir, diga, flui. Uhul, glória. Lucas 13, vai anotando. Esse é um comportamento maravilhoso. Você está anotando, está meditando, está lendo sobre isso. Pede ao longo da semana para o Espírito Santo te falar. Mantenha a palavra viva na tua frente. Mas Lucas 13, Jesus dá uma declaração, ele manda dizer para Herodes. E ele diz lá algumas coisas assim. Respondeu no verso 32, ele, porém, lhes respondeu, ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã eu expulso os demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Jesus profeticamente falando a respeito do seu trabalho que ele iria fazer. Mas aí no verso 33, se você tem hábito de grifar a sua Bíblia, é muito bom, grife aí. Jesus dá essa declaração para mim e para você. Importa, Elinho, que nós caminhemos hoje, amanhã e o quê? E depois de amanhã, e no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro. A nossa jornada é longa. São anos. Ah, pastor, eu quero uma família abençoada. Eu quero os meus filhos servindo a Deus. Ah, rapaz, são anos. E tudo isso envolve a escolha, a decisão de priorizar a Deus. De colocar a Deus em primeiro lugar. Até mesmo para o crescimento dos nossos filhos. Se você tem filhos pequenos, saiba de uma coisa. Até mesmo para o crescimento dos nossos filhos, para que eles andem com Deus e sejam abençoados, requer que você e a sua esposa priorizem a Deus. Porque se eu não priorizo a Deus, daqui a pouco os meus filhos estão iguaizinhos a mim e a minha esposa. Okay? Os meninos são só o reflexo da casa. Então, se eu não ligo para Deus, eles não vão ligar. Então, seja sábio, você tem filhos pequenos, seja uma pessoa dedicada a Deus. Seja uma pessoa zelosa, nesse contexto, não é ser religioso, mas priorizar a Deus em tudo que você faz. O que Deus tem a dizer? Eu estava falando aqui nessa proposta de 3 dias aí, sobre essa jornada com propósito de prosperidade. Há muitos do povo de Deus que governam a sua vida pelo dinheiro. Se por dinheiro eu tiver que mudar de casa, mudar de cidade, mudar aquilo outro e só focar isso, a pessoa faz. Mas só que ela não percebe que a questão não é o dinheiro, gente, é se Deus está nisso. Porque às vezes são portas do inferno para te destruir com um Deus chamado grana, mamon. E aí eu ponho tudo aquilo no meu coração, foco aquilo ali, abraço e acho que vou ser feliz. E me desvio do caminho que Deus tem para nós. Escuta uma coisa, o caminho que Deus tem para nós, esse futuro e tudo que Ele tem, há bênçãos e suplemento de finanças suficiente. Nós temos que acreditar nisso. Que onde Deus aponta para onde nós devemos andar, ali haverá toda a sorte de suprimentos de necessidade. Ali está toda a nossa prosperidade em todas as áreas. Saúde, maturidade, finanças. Pelo simples fato que eu fiz a escolha errada. Então veja, há muitas portas que podem se abrir nessa jornada. Jesus disse que tem que andar hoje, amanhã e depois. Qual é a batida do ritmo que você tem dado com Deus? Eu tenho que continuar. Eu tenho que bater aquela batida, aquele ritmo constante até o final. A gente percebe pela palavra que aqueles que vencem e têm um futuro maravilhoso são aqueles que estão naquele ritmo. Não abrem mão. Não abrem mão. Deus em primeiro lugar. Hoje, amanhã e depois. Escreve aí, Deus em primeiro lugar. Hoje, amanhã e depois. E como é que isso acontece? Eu escolho. Você decide.
Oportunidades para não escolher aparecem? Aparecem. Pensamentos e outras ideias vêm para interferir nessa batida, nesse ritmo? Com certeza. Que nós sejamos sábios para identificar isso, gente. Então, quando eu estou falando sobre futuro, e quero falar para vocês, jovens, algumas coisas aqui preciosas, eu estou falando no contexto que nós temos que lutar pelo aquilo que Deus tem para nós. Na verdade, somos nós que interferimos nisso. Você vai aprendendo, quanto mais você estiver aqui na igreja, você vai aprendendo pela palavra, que tudo na nossa vida depende do nosso posicionamento. E se eu me posiciono da maneira como Deus quer, Ele me abençoa. Porque toda a ação de Deus na vida do homem é condicional. Escreve isso aí, toda a ação de Deus na vida do homem é condicional. Se eu não me posicionar para com Ele, Ele não pode se posicionar para comigo. Pastor, mas Deus é amor, e esse mundo está indo para o inferno. Pois é, mas cada uma dessas pessoas tem que fazer uma escolha. Elas têm que escolher colocar Deus em primeiro lugar. Elas têm que abrir o coração e receber a Deus. Elas têm que dizer, eu digo sim para você. Eu ando contigo hoje, amanhã e depois. No início, em Gênesis, quando Deus estabeleceu algumas ordens, Ele deu uma ordem que nós conhecemos, não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, está lá em Gênesis capítulo 2, porque no dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então, ele transferiu para o homem a responsabilidade de andar na bênção. Pega isso que eu estou te falando, você que está nos assistindo aí. Ele transferiu para o homem a responsabilidade de andar na bênção. Por quê? Porque enquanto o homem escolhesse não tocar, enquanto o homem escolhesse obedecer a Deus, ele vivia na bênção. Não será diferente nos dias de hoje. Não é diferente a nossa vida, gente. Ou como eu estou insistindo nisso aí, parece que o Espírito Santo fala comigo constantemente sobre isso. Gente, não é automático, bênção não é automática. Não é automática pelo ponto de eu estar na igreja. Isso favorece, aumenta, porque nós estamos ouvindo a verdade, nós vamos ter que decidir com aquilo que a gente ouve. E quando eu decido por Deus, as coisas começam a acontecer. Mas a manifestação de Deus na nossa vida, em termos do plano que Ele tem, do propósito que Ele tem para cada um de nós aqui individualmente, ó, e é maravilhoso o plano que Ele tem, diga aleluia. Aleluia. E te digo, não tem nada a ver com o que eu acho, que eu penso. Eu vou ter que ir escolhendo isso todos os dias, priorizando a Deus. Se Deus de fato está no seu lugar, no coração, como prioridade, a Bíblia declara isso em Mateus 6,33, que todos nós conhecemos, mas vamos ler. Me lembrem, depois nós vamos para Provérbios, tá? Mateus 6,33. Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua... e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que Jesus está falando é essa necessidade da vida, que parece que a gente fica pensando 90% do tempo sobre ela. O que é que eu vou comprar, como eu vou, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou comer, como é que eu vou pagar, as contas são essa, aquilo outro. Então, buscar em primeiro lugar, priorizar a Deus, gente, é fundamental. Olha, se você prioriza na prática, que não é só dizer, eu quero muito, não. Quando eu priorizo na prática, através da escolha e da minha decisão, Deus começa a descortinar a sua bênção para a sua vida. Ele começa a abrir oportunidades. Situações começam a mudar na nossa vida, aleluia! Então a manifestação de Deus, ela é condicional. Então o futuro que Ele tem para nós precisamos lutar nisso aí. Do que é uma interferência do inferno querendo te tirar desse posicionamento. Há uma força do inferno sobre os jovens para tirar ele de um bom casamento, de estabelecer uma boa família, de preparação para ter um bom trabalho. Eu vou falar mais sobre isso.
Ele vai desestimulando cada vez mais na cabeça dos jovens a não acreditar nas coisas para frente, porque o mundo está ruim, as situações são assim, a gente vai tocando barco, vai fazendo qualquer coisa e tal, e você vai também enterrando sonhos e propostas que já estão dentro do coração, legais. Vou citar alguns aspectos bons aí para frente, nessa série aí vai ser legal. Vai anotando tudo isso, medita sobre isso. A vida que você tem, ela te pertence, é tua. Deus deu esse livre-arbítrio, ela é tua. Seja sábio para construir ela. Na proposta de Deus. Pastor, mas eu tenho a minha ideia, o meu pensamento. Tá legal. Mas então faz o seguinte, se submeta ao que Deus pensa. Tenha coragem de ouvir dele se é isso mesmo. Porque se ele disser assim, não, olha, não, peraí. Você está apontando aí para algo ali em que, olha só, isso aqui se traduz nesse verso. Agora vamos a Provérbios. Que não é o verso que eu queria ler, mas tudo bem. Provérbios capítulo 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, parece correto, é um bom pensamento, é uma boa proposta, é um bom plano, é algo que eu já confere com o meu coração, é exatamente isso que eu quero. Mas aí diz assim, no final dessa história, pode dar, não, dá em caminhos de morte. Qual é a segurança, olhem para mim, qual é a segurança que eu tenho que aquilo que eu escolher e decidir vai dar certo? Nenhuma. Com toda a conclusão que eu tenho dentro de mim, ou com a expectativa do que eu quero que dê certo, pode não dar. Está pegando? You got it? Agora, quando Deus diz assim, Elinho, escolhe isso, eu não preciso nem pestanejar, porque eu sei que no final dessa história vai dar certo. Porque o que Ele tem preparado para nós vai dar certo e se estabelece. Eu não sei, com base na minha escolha, no que eu acho, no que eu penso, se vai dar certo. Mas o que Deus diz, e uma vez eu escolho fazer o que Ele me pede, vai dar certo. Você precisa ser convencido disso, eu também. Então, quando um homem se convence disso, ele aponta para uma vida de ser bem-sucedido. É por isso que está escrito aqui em várias passagens que serás bem-sucedido. Nós somos bem-sucedidos porque somos inteligentes, espertos. Não. Sucesso, escreve aí, sucesso tem tudo a ver com obediência. Vida de sucesso tem tudo a ver com obediência a Deus. Pode escrever isso, medita hoje, amanhã, depois, põe isso na frente do teu espelho, no teu carro, na geladeira e sai lendo e meditando e põe para dentro. Sucesso tem a ver enquanto eu sou obediente. Enquanto eu andar em obediência, fazendo a escolha que Ele me pede, eu aponto para um futuro bem-sucedido. Deposita isso no teu espírito nessa noite. Não permita ser convencido pelo inferno do que aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa é a lei. Essa é a lei do homem sem Deus. Pastor, eu tenho a minha lei, eu vivo pelo que eu penso, que eu acho, sou dono do meu nariz, eu pago minhas contas. Isso é o mundo. Isso é o mundo sem Deus, que acha que pode viver independente de Deus. Ora, o homem não foi criado para viver independente de Deus. Não, mas... Claro, são trevas, é ignorância, é o inferno, matando, destruindo e roubando as pessoas por uma mentalidade sugerida por ele mesmo. E o homem acredita que é dele, segura, fica lá vaidoso, segura aquilo lá, orgulhoso de si mesmo e tal. Esse é o caminho da destruição, gente. É o caminho do homem-lei. E é tão interessante que são várias leis. Eu penso, o outro pensa diferente de mim, o outro também. E a gente acaba fazendo aquilo que a gente acha e aquilo que a gente quer, sem conferir, na verdade, se é exatamente isso. Eu estou falando para o povo de Deus, nós somos povo de Deus, diga aleluia. Quem está na escola bíblica está aprendendo a ser guiado, aprendendo a ser dirigido pelo Espírito de Deus, diga glória.
Vamos ler uma passagem, 2 Crônicas, Velho Testamento, um livro que conta sobre os reis do povo de Israel. Vários reis mal-sucedidos, alguns reis bem-sucedidos. Interessante, né? Vários mal-sucedidos, alguns bem-sucedidos. Olhem para mim, todos bem-sucedidos, Deus, tu estás em primeiro lugar na minha vida. Todos os mal-sucedidos, vários, eu faço o que eu quero e deixa Deus de lado. Abandona Deus e começa a ser contaminado pelas nações ao redor, com a maneira de pensar, de agir, e vai fazendo tudo aquilo que Deus disse para não fazer. Ah, coitado. É 2 Crônicas que eu falei? 2 Crônicas 26. Segunda Crônicas 27, verso 6. Olha aí, não sabia que tinha um 6, olha aí. Aleluia. Tá vendo? Eu estou falando para vocês. Quem é que é novo aqui na igreja? Olha só, faz isso aí, ó, começa a grifar a tua Bíblia, que aí você identifica pela cor. Se está tudo branco, você até procura. Peraí, não estou achando. Isso é um segredo. Quando eu me converti, alguém veio falar para mim isso. Ah, cara, começa a desenhar a tua Bíblia, começa a fazer uns negócios lá diferentes, para você identificar, para você lembrar. E eu li uma passagem. Deixa eu voltar lá. Aí você volta, você vai lendo cada página. Você vai naquilo que está marcado. Estou dando a dica, hein? Olha aí. 2 Crônicas, capítulo 27, verso 6. Fala a respeito desse rei, chamado Jotão. E diz a Bíblia assim, Jotão, ele se foi tornando mais poderoso. Olha que interessante. Ele foi se tornando mais poderoso, ele foi crescendo, ele foi progredindo, ele foi, olha só, ele foi vendo o resultado de um futuro que Deus vem trazendo para ele. Porque aqui dá uma declaração muito tremenda, porque ele dirigia, grifa isso aí, dirigia, vamos dizer em outras palavras, ele se entregava, ele era conduzido nos seus caminhos, naquilo que ele fazia, nas suas escolhas, nas suas decisões. Ele fazia tudo isso com base na vontade de Deus que está na sua palavra. Gente, esse livro, ele é a favor do homem, ele não é contra o homem. Eu não entendo porque o ser humano acha que esse livro é contra. Ah, Deus é contra, ele está me pedindo os negócios. Não é isso que eu quero. Ele não está lutando com a gente. Preste atenção, o que ele tem para nós é melhor. Mas eu tenho que ser convencido disso. E aqui diz então que esse rei ele ia progredindo, ele ia crescendo, ele ia sendo bem sucedido, porque era inteligente, está escrito isso, amém ou não? Amém nada. Você não está nem prestando atenção na mensagem. Que amém? Como é que você vai dar um amém desse? Te peguei, né? Ele ia progredindo, ele ia crescendo, porque ele se conduzia como Deus pedia. Ele não usava o neurônio dele. Ele ia conferir na sua escolha, na sua decisão, se o que está aqui na palavra vale, se é isso aí, se confere com Deus. O conselho de Deus é que é vitorioso. Então eu entro na vitória quando eu escolho o conceito de Deus, quando eu põe em prática, quando eu estabeleço isso, diga aleluia, agora pode dizer aleluia, aleluia. Aí o cara foi bem sucedido, a sua vida cresceu, progrediu, prosperou. 1 Reis, vamos lendo a Bíblia. Volte para trás, 1 Reis é para trás. Davi já estava velhinho, mas um dia foi moço. Óbvio, pastor, óbvio, vai falando. Mas diz a Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que fazia toda a sua vontade. Deus não esconde os erros de Davi, mas ele era um homem pronto a se arrepender. E ele termina um final de vida muito abençoado, como homem, como pessoa. Mas ele foi um mau administrador de família, ele devia ter feito algumas coisas que Deus podia mostrar para ele, mas ele não fez. Bom, isso é um detalhe. No final da sua vida, alguém vai assumir o trono,
E ele havia escolhido seu filho Salomão. Daqui então eu leio para você entender o que ele diz para Salomão, um homem já que viveu anos, ou seja, ele completou e chegou no futuro. 1 Reis, capítulo o quê? 2. Verso número 3 é o conselho do pai Davi para Salomão. Olha, Salomão, guarda, cumpre, escolhe os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos. Não está dizendo que ele escolhia um caminho e pedia a Deus para abençoar, está escrito isso? Não. Para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, cara. Para você botar em prática os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, agora grifa na tua Bíblia. Para que prospereis, para que prosperes em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores. Aleluia! Isso aqui é uma programação para o futuro? É. Já é uma resposta de Deus daquilo que acontecerá no meu futuro? É. Então entenda que, olha para cá, você estuda para ter uma profissão, você idealiza ter uma excelente família. Se você se ajustar ao conceito de Deus, a colocar em prática a vontade, priorizando Ele na sua vida, tudo isso será abençoado. Você vai para o melhor emprego, você vai ganhar bem, você vai ter uma boa família, você vai ter condição, Deus abre as portas que tiver a ouvir, sabe? Que tiver que serem abertas, porque nós estamos em obediência a Ele, nós estamos priorizando a Ele. Nós escolhemos então o futuro que Ele tem preparado para nós, que dá certo, 100% de dar certo. Não tenha dúvida que não tenha 0,5%, 2%, 3% de dar errado, 100%. Você irá prosperar, não tem jeito, vai crescer, teu futuro é bom. A mesma proposta, Deus não muda, gente, está no livro de Malaquias, eu sou o Senhor, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje será para sempre. A proposta dele para o homem é a mesma, ele anda comigo. De que maneira? Olha o seguinte, põe a mão aqui do meu lado e escolhe a minha vontade. Uhul, glória! Ele não anula a minha vida, pastor, mas dessa maneira... Não, olha só, ele não anula. Ele simplesmente espera que eu escolha por ele. Quando nós fazemos isso, nós o agradamos, então ele nos abençoa. Eu também digo obrigado, é isso aí, aleluia. Aleluia. É bom demais, gente. Pastor, mas espera aí, dessa maneira é fácil. Não, espera aí, eu estou te falando como é que funciona. A escolha disso na prática existe sacrifício. Você quer resultados de um futuro maravilhoso? Tem sacrifício. Tem um preço a pagar. Ninguém dá amém, né? Mas isso traz um descanso. Que descanso? Que eu sei que amanhã será melhor que hoje. A cada ano que passa, meus anos são melhores. Claro, nós vamos envelhecendo, só de menos, mas tudo aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida vai se cumprindo. E sempre é em acréscimo. Glória a Deus, sempre é assim. O último estágio é sempre melhor que o primeiro. Nós vemos essa passagem aqui domingo passado, falando a respeito do livro de Jó, lá sobre Jó. Você tem que ter isso no teu coração nessa noite. A proposta de Deus para você em termos de futuro é o melhor. É o perfeito. É o que vai te realizar. Mas eu preciso fazer a escolha hoje, amanhã e depois. Eu decido na prática priorizar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Situações aparecerão e você vai ter que decidir, Deus ou essa proposta? O que Deus tem a dizer ou o que está acontecendo ao meu redor? As circunstâncias estão me forçando para fazer isso. Vou fazer ou vou ficar com o que Deus diz? Em termos de viver nesse mundo, é remar contra a maré. Alguém entende esse termo, né? É todo mundo descendo ladeira e você subindo a ladeira. Pique no lugar. E a turma descendo. E você subindo.
Ah, pastor, mas eu vou encontrar uma opção de gente assim? Não. Às vezes você é o único que acredita em Deus na sua casa. Ainda, né? Aleluia. Vou profetizar, hein? Ainda, hein? Ainda você está lutando sozinho nisso aí e tal. Pastor, mas não tem nenhum amigo para me dar uma força. Não tem não, Deus tem que te dar força, Ele te dá. Só tem gente para bater nas tuas costas para dizer, está difícil, não dá. Olha só, aí começa a chorar, você chora junto também, não vai dar certo. Lá de fora, qual é a expectativa que as pessoas têm? Nenhuma, gente. Por quê? Porque é um espírito destruidor, é um espírito contrário. Deu para pegar um pouquinho isso aí? Então vamos terminar com esse texto. Eu nem comecei a chegar nele. Provérbio, vamos voltar para Provérbio, agora lembrei. Provérbios 23. Domingo passado eu li. Também não deu tempo de eu terminar, mas essa introdução é importante. Provérbios 23, gente, no metade do verso 17, diz, no temor do Senhor, deixa eu trocar em miúdos, eu vou andar hoje, amanhã e depois. Pegou? Perseverarás todos os dias. Então eu vou andar hoje, amanhã e depois. Aí a declaração do 18 é tua, porque deveras haverá bom futuro. E não será frustrada a expectativa. O que você espera da vida? Não será frustrado. Que alguém diga aleluia.